Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Semana passada, o Barroso, em uma live, chamou o Bolsonaro de ditador. Assim, do nada, sem apresentar nenhuma evidência que fundamente essa afirmação. Se você for daqueles imbecis que acha que termos como ditador, fascista, nazista ou genocida são apenas xingamentos direcionados a desafetos políticos, mas que não trazem em si qualquer significado descritivo, ok, Bolsonaro pode ser tudo isso e o que mais você quiser. Mas se você sabe que esses termos são conceitos devidamente definidos por critérios concretos e observáveis, você pode até odiar o Bolsonaro, mas terá plena consciência de que ele pode ser tudo, menos um ditador. Você saberá que atualmente no Brasil todas as medidas autoritárias e ditatoriais que foram estabelecidas vieram pelo STF, da qual o Barroso faz parte, ou de governadores e prefeitos durante a pandemia. E é exatamente por isso que o ministro virou piada nas redes sociais. Essa dinâmica do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, já não cola mais. Nos últimos 5 anos, o afegão médio evoluiu muito politicamente e já não pode mais ser manipulado tão facilmente assim. Bom, mas o fato é que nesta segunda-feira, em uma live promovida pela Universidade Federal do Paraná, foi a vez do Edson Fachin repetir o que o Barroso disse, porém em português e de forma mais rebuscada. O ministro afirmou que as próximas eleições vão pôr em disputa 2 projetos. Um que ele caracterizou de autoritário e o outro ligado à Agenda de 88, fazendo referência à Constituição promulgada naquele ano. Abre aspas para o Fachin. A sociedade brasileira precisa se preparar para fazer uma escolha entre essas 2 agendas e esses 2 projetos. E isso se dará em 2022, fecha aspas. Segundo o ministro, a agenda que se opõe ao que ele chama de campo democrático é uma agenda de elogio à ditadura militar. Portanto, de mentes autoritárias, de menosprezo à democracia e a questões vitais como meio ambiente, povos indígenas, quilombolas e etc. Enfim, aquela velha lenga-lenga que a gente já está acostumado. Mas só que quando esse tipo de coisa sai da boca de políticos que fazem oposição ao governo, faz parte do jogo. Só que estamos falando de membros da Suprema Corte que, quando são escolhidos para ocupar tal cadeira, fazem isso prometendo deixar de lado qualquer partidarismo ideológico. Um ministro do Supremo Tribunal Federal que age como um militante político é uma excrescência inaceitável em qualquer país minimamente sério. Mas enfim, vamos hoje falar da Carmen Miranda, do Edson Fachin. Como você deve saber, no mês de junho, o excelentíssimo ministro proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro enquanto durar a pandemia. E na sua decisão ele também restringiu o uso de helicópteros em voos sobre os morros. Ou seja, sob o aval do STF, as facções criminosas mais perigosas do país estão há 3 meses sem sofrer qualquer tipo de represália policial. E neste tempo estão prosperando, aumentando o seu domínio e fazendo com que os morros cariocas se tornem de fato um estado à parte, com suas próprias leis. E enquanto isso, mulheres estão sendo estupradas, traidores estão sendo condenados no famoso micro-ondas de pneu e trabalhadores estão abandonando suas casas sob as ordens dos donos da boca. Semana passada, traficantes que saíram de 10 favelas diferentes se reuniram para tomar o Morro de São Carlos de uma facção rival. E foi nesse confronto que Maria Cristina da Silva, de 25 anos, morreu para impedir que seu filho de 3 anos fosse atingido pelos disparos de fuzis dos traficantes que se enfrentavam. Maria Cristina morreu em cima do próprio filho. Segundo a cunhada da vítima, o garoto fica até hoje perguntando para o pai, agora viúvo, quando a sua mãe irá voltar do hospital. Conforme explicação do subsecretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a decisão do STF de proibir operações nas comunidades impediu que a polícia entrasse nas favelas para confirmar informações de que o confronto poderia ocorrer.
O Jornal Nacional, que faz um baita alarde e não perde a oportunidade de demonizar a polícia quando alguém morre por bala perdida em confrontos que são travados contra os traficantes, fez uma reportagem de 5 minutos sobre a guerra entre facções que acabou ceifando a vida de Maria Cristina. Porém, em nenhum momento mencionou a decisão do Fachin. Curiosamente, na mesma semana do ocorrido, a Polícia Civil encaminhou para o STF um relatório sobre o crime organizado no Rio de Janeiro, que muito provavelmente Fachin deve ter lido com aquele regozijo que a gente sente quando nossos objetivos estão sendo alcançados. Segundo o relatório, das 1.413 comunidades dominadas pelo crime organizado, 81% estão nas mãos dos traficantes e 19% com os milicianos. São cerca de 56.600 criminosos soltos contra 22 mil policiais do efetivo de rua. De acordo com o delegado Maurício Mendonça, os traficantes estão se aproveitando desse período da pandemia para ampliar a dominação territorial para áreas que antes não tinham a presença do tráfico de drogas. Para você ter uma ideia, um outro relatório feito pela inteligência do governo diz que o Comando Vermelho está agora abrigando mercenários da África e da Europa Oriental com experiência militar para treinar e armar toda a facção criminosa. O relatório estima que a organização já possua um exército de 30 mil faccionados com braços no Acre e no Amazonas. O que significa que, sob o aval da Suprema Corte, os marginais estão se preparando para algo extremamente mais ambicioso. A exemplo do que aconteceu quando da criação das Farc na Colômbia. Ou seja, é bem provável que um poder paralelo, muito bem preparado e articulado, esteja surgindo e ganhando força no Brasil, o que poderá tornar muito mais difícil a recuperação do domínio da lei e da ordem, provocando um novo Estado dentro do Estado. Para quem não sabe, as Farc são ao mesmo tempo uma organização política, militar e criminosa, partido, exército e máfia. Tem como principal objetivo a difusão do processo revolucionário colombiano na América Latina e para isso se vale do narcotráfico, da guerrilha e do terrorismo. A criação do Foro de São Paulo pelo Lula oficializou a parceria das Farc com alguns partidos de esquerda do nosso país. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Entenda uma coisa, o Fachin é o mais comunista dos ministros do STF. Tanto que antes de pertencer à Suprema Corte, era um ferrenho defensor da reforma agrária, advogou para o MST e fez campanha para Dilma Rousseff, que depois foi quem o indicou para uma cadeira no Supremo. Dá uma olhada no trecho dessa entrevista. Eu preciso só ter algum cuidado para não confessar muitos crimes, mas estão todos prescritos, né? Quase todos, aliás. Conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. O Edílio era professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida. Lenin dizia que o melhor revolucionário é um jovem desprovido de moral, pois é ele quem desmonta a estrutura social que precisa ser desorganizada para facilitar a ascensão revolucionária. Lenin dizia também que uma sociedade dominada pelo caos e pela violência se torna mais dependente do Estado, visto que deposita nele sua segurança. Herbert Marcuse, pensador socialista da Escola de Frankfurt, dizia que uma sociedade corrompida e enfraquecida pela criminalidade se torna o terreno ideal para a revolução socialista, que nesse caso não seria mais recebida como uma tirânica invasão, mas sim como uma salvadora messiânica. Ou seja, Fachin está apenas seguindo a velha cartilha revolucionária de transformar os chamados marginalizados nos principais agentes da revolução. Temos que entender que todo comunista, socialista ou progressista que se preza carrega os conceitos antropológicos de Rousseau como verdade absoluta.
O filósofo de Genebra dizia que a propriedade privada estava no centro das desigualdades, dos assassinatos e das guerras. E que o homem, ao contrário do que afirma aí os outros filósofos conservadores, é um ser de moral incorruptível em seu estado natural, a chamada teoria do bom selvagem. Para Rousseau, todos nós nascemos bons e cheios de virtudes, mas é o meio desigual em que vivemos que nos leva à corrupção. E assim nasceu o mito de que a sociedade é a grande corruptora da humanidade e que uma sociedade sem desigualdades permitiria aos homens se desenvolverem em sua plenitude sacrossanta. E é aí que pousamos naquela sociedade perfeita e imaculada prometida no estágio final do comunismo. Só que esse pensamento de Rousseau eleva o homem a um patamar de pureza, o impedindo de realizar o seu autoexame e assim ficar cara a cara com seu eu corrupto. E um fato inconteste é que só conseguimos caminhar em direção a algum tipo de virtude quando percebemos o quanto somos maus. O pior disso é que qualquer um que acredite que é naturalmente bom e que são as circunstâncias que o corrompem, estará pronto para cometer todo tipo de delito contra essas circunstâncias e, por consequência, nenhuma possibilidade de condenação, pois os delitos, nesse caso, foram cometidos visando a destruição da própria estrutura causadora dos males. E é aí que todo crime passa a ser justificável. Por isso que podemos entender a mentalidade esquerdista que vê lógica no assalto. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar. A mentalidade esquerdista que quer acabar com a polícia militar. Fim da polícia militar, não acabou. Tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. A mentalidade esquerdista que promove políticas de desencarceramento. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. E a mentalidade esquerdista que levou o Fachin a proibir operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Pessoal, por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a cursos e conteúdos exclusivos. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer sua inscrição de membro através do link que também está aqui na descrição desse vídeo, você também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, recado dado, confere se você continua inscrito no canal, ativa o sininho das notificações e me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!